aí? Pois é. Então, vamos retomar. Nós fizemos a aula anteontem, né? No dia 24, e a aula, nós estávamos trabalhando o exemplo de um sistema de campos, né? Nós tínhamos dois campos escalares, φ e W, que estavam acoplados, né? E aí nós discutimos a questão do acoplamento e da parte livre. E mesmo na parte livre, aparecia um acoplamento que, na verdade, a gente não chama de acoplamento, a gente chama de mix. Deixa eu colocar aqui as equações de campo, só retomar aqui, eu estou com as notinhas aqui do Matheus. Matheus tomou nota, eu vou aproveitar as notas dele para a gente pegar aqui a variação. Então, a relação φ, Então, as equações, eu vou retomar aqui as equações. Ficamos assim. A equação de campo para φ. Então, 2A, derivada temporal segunda do φ, menos 2 vezes Laplaciano do φ, menos 2b Laplaciano ao quadrado também do φ. Aí aqui tinha menos zeta, divergência de W, e mais que. Então, são aqui as equações livres, né? Então, vou colocar aqui, φ livre. A gente tinha discutido na aula passada por que nós tiramos o setor de acoplamentos. Então, o nosso campo, pegamos só a parte linear, pegamos a equação de campo linear. Então, tinha essa parte com φ, essa parte linear em φ, linear em φ, linear em W, e tinha essa parte em φ. O que nós estamos jogando fora dessa equação é a parte que tem termos cúbicos, né? W2φ e Wφ2. Nós estamos trabalhando com campo livre, né? Mas, porém, na equação do φ aparece o W. Então, de uma certa maneira, é como se um acoplamento persistisse. Mas nós não chamamos esse termo de acoplamento porque não é uma troca de momento. Quer dizer, nós vimos na aula passada, fazendo as integrais de Fourier, a representação de Fourier dos campos, que quando tem uma verdadeira interação, há uma troca de momento. Quando a equação é toda linear, o momento é sempre o mesmo, uma troca de momento. Então, nós não chamamos esse termo de acoplamento, porque não tem troca de momento, chamamos um termo de mixing. Então, existe o mixing, que me traz o campo W para a equação do φ. E aí, nós tiramos a equação do W também. Temos a equação do W livre, que é o que nós estávamos estudando. A equação do W livre era essa aqui. Eu já vou, então, multiplicar ela por menos 1. Tá? O Matheus, a gente está botando aqui com sinal menos. Eu vou já multiplicar ela por menos 1. Então, fica 2α, derivada temporal segunda, quer dizer, a aceleração do campo W, mais 2 vezes o gradiente do divergente de W, mais 2 vezes beta Laplaciano de W, menos 2 vezes beta gradiente do divergente de W, e depois aqui menos zeta gradiente de φ, igual a zero. Perfeito. Legal? Mais certo. Opa, bom dia, tudo bem, cara? Conseguiu vir? Só você. Vamos ser nós três, só triozinho, funcionar em trios. Bom, então eu estou só recapitulando aqui. Então, esse era o sistema, né? Então, chamando a atenção, de campos livres que nós estávamos estudando. Então, estava só retomando aqui, eu preciso que nós tiramos os termos de acoplamento, que eram os termos cúbicos. Tá? Campo livre é a equação linear do campo. Beleza. E aí,
estava dizendo, esse termo aqui, o campo W aparece na equação do φ. E o campo φ aparece na equação do W. Isso, de uma certa maneira, estaria dizendo, não tem um acoplamento, porque a equação do W contém φ e a equação do φ contém W. Mas a gente não chama isso exatamente de um termo de acoplamento, a gente chama de um termo de mixing. Porque a gente mostrou na aula passada, usando as representações em Fourier, que quando a gente tem um verdadeiro acoplamento, quando a gente tem um produto de três campos, né, ou seja, um termo quadrático na equação de campo, né, quando a gente tem um campo ao quadrado na equação de campo, isso aqui, olhando as transformadas de Fourier, configura numa troca de momento. Então, se tem troca de momento, né, entre os campos, a gente diz, se tem troca de momento e troca de frequência, eu tenho um verdadeiro acoplamento, porque eu tenho uma troca de energia e momento. Quando o termo é linear, o momento que aparece é o mesmo para todo mundo. Então, não tem troca de momento aqui. O momento do W, quando a gente vai para o espaço de Fourier, que nós vamos agora, o momento do W é o mesmo que o momento do φ. Então, isso não é bem um acoplamento, porque não tem troca de momento, mas é um mix. De qualquer maneira, tem uma mistura. Então, quando a gente vai agora para as transformadas de Fourier, esse termo aqui então ficou menos ômega 2. Então, fica menos 2A, ômega 2, e aqui fica a transformada de Fourier do φ. Então, estou lembrando que vou dar que as transformadas de Fourier, então, nós já tínhamos colocado na aula passada, ômega tio de φ K, e a transformada de Fourier W, é o W vetor transformado de Fourier de ômega K. Isso nós tínhamos mostrado na aula passada, já tínhamos adotado essa conversão. Então, quando a gente vai fazer essa expressão, a gente já tinha visto que a transformada de Fourier aparece aquela exponencial aí kx dentro da integral, mas a gente já está eliminando isso. A gente está só pegando agora já diretamente no espaço de Fourier, no espaço dos momentos. Então, o primeiro termo vai ficar menos 2A, ômega 2, φ. Esse termo aqui vai produzir um menos K2, então ele vai produzir mais 2, K2, φ. Esse termo aqui produz menos K2, mas aí vai dar ao quadrado, então vai ficar um K4, então vai ficar menos 2B, estou colocando assim, K vetor à quarta potência. Quer dizer, K ao quadrado significa módulo de K ao quadrado. E K à quarta potência significa módulo de K à quarta potência. Φ. Vamos colocar aqui mais que φ. E aqui nós vamos ter, aqui vai produzir, cada gradiente produz um I. Então ele vai produzir IK, vai ficar menos I zeta K escalar W. Então isso igual a zero. Então, aqui está o termo de mixing. Muito bem. Tá certo. Então menos I. Agora vamos para essa equação aqui. Aqui vai ficar menos 2 alfa ômega 2 também, vai ficar menos 2 alfa ômega 2, aí vai ter o W transformado de Fourier. Aqui vai produzir IK, e aqui vai produzir outro IK, vai ficar menos 2 K escalar W. Aqui produz um IK, um IK. Aqui vai produzir IK ao quadrado, vai ficar menos 2 beta K2. Aqui de novo, aqui vai de novo, vai pegar IK, IK. Então aqui já vai juntar, vai produzir IK, K2, mais 2 beta. Então vai ficar 2. Aqui é menos 2 e aqui vai produzir mais 2 beta. Então é esse termo aqui. Esse termo aqui, ó, junta com esse aqui, né? Então a gente vai botar assim, 2 menos 2 beta. Deixa eu botar ele aqui. Já fica 2, vai ficar mais 2 menos 2 beta.
Mas aí aqui nós temos IK, IK. Então vai produzir um sinal menos global. E aqui é a mesma coisa. Então a gente bota menos. E aí aqui nós vamos ter K vetor. E aqui K vetor escalar dado. Certo. Esse termo que nós já colocamos, menos beta K2. E aí vai aparecer, aqui vai aparecer IK mais zeta mais I zeta K escalar e zeta K. O gradiente vira IK. Aqui, isso, né? Exatamente. Aqui ficou mais, ficou menos e aqui ficou mais, tá? Menos e tá legal. E aqui fit. Então esses dois termos aqui, esse aqui é um mixing, isso aqui está expressando mixing. Então nós preferimos não adotar a palavra acoplamento, porque acoplamento significaria troca de momento. Mixing é mais adequado, porque simplesmente os dois campos se misturam, mas sem trocar momento. Quer dizer, o momento que está aqui é tudo ômega K, ômega K, ômega K, ômega K, ômega K. Ômega K, ômega K, ômega K. Opa, que eu esqueci de botar o W tio. Esse W tio que eu esqueci de colocar. É tudo ômega K, ômega K, ômega K, ômega K, ômega K. Muito bem. Vamos ver só essa equação aqui. Vamos fazer assim, só a gente fez isso. Vamos reescrever essa equação em termos de componentes. Vamos ficar menos, em termos de componentes do vetor, menos 2 alfa, ômega 2, W tio I. Menos 2, menos 2 beta, kappa I, kappa J, W tio J. Menos 2 beta, K2, W tio I, e mais I zeta, kappa I, fetil igual a zero. Então o que a gente estava querendo ver era a relação de dispersão. Relação de dispersão, a gente já viu, a gente tem que tirar as comparações desse lado aqui. Então, a relação de dispersão, nós tiramos, né, olhando a relação, a equação de campo no espaço de Fourier, no espaço das frequências e dos momenta, e vemos que o que a gente quer é solução não trivial. Nesse caso, justamente o mixing, ele faz com que nós tenhamos, né, um campo dentro da outra equação, do outro campo. Então a gente preferiu dar um tratamento matricial. A gente definiu o objeto que a gente chamou de fitil grande, que a gente definiu assim, era um quadro de vetor, um vetor com 4 componentes, onde aqui a gente colocava a transformada fitil, e aqui a gente colocava as componentes do W, botava aqui os WI, vamos colocar assim, WI til. Então aqui eram 4 componentes, então o problema ficava 4 por 4. E aí a gente acabou armando o problema, vou retomar aqui rapidinho, da seguinte maneira. A gente ficava com essa matriz aqui, 4 por 4, vamos colocar assim, mas com estruturas assim, submatrizes. Aqui tem o fitil, e aqui nós temos os W e til. Isso tudo aqui igual a zero. Então a gente vê, a primeira equação, ela pega o fitil, vai pegar menos 2A, menos 2A ômega 2, mais 2K ao quadrado, mais, né? Mais 2K ao quadrado. Menos 2BK4. Mais que esse elemento aqui. E aí, esse menos e zeta K, aqui a gente vai ter menos I zeta kappa I. E aí, esse kappa I vai estar fazendo esse produto aqui. Então, a gente botou. Então, a gente tinha visto na aula passada. Isso aqui é um elemento único, é um elemento 1, 1. E isso aqui é uma matriz de uma linha em 3 colunas. K1,
K2, K3. Você vai pegar W1, W2, W3. E depois a gente pegava a equação de baixo. Opa! Então, esse primeiro termo é o termo que vai pegar o φ. Então, a gente vai botar aqui. Agora, essa equação aqui é uma equação, né, vamos dizer assim, em I. Então, é uma equação toda que vai ter I. E o J está somado aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. I, zeta, kappa. E vou botar aqui. Deixa eu colocar aqui. I, zeta, kappa, I. Assim. Como aqui eu coloquei WI, e o WI está somado, é melhor a gente fazer o seguinte. Fazer aqui da seguinte forma. Chamar, vou botar aqui. Chamar esse cara aqui de I, zeta. Isso aqui tinha posto aqui. Porque eu vou estar somando, né, nessa equação aqui, eu vou ter essa soma. Então é melhor eu fazer o seguinte, nessa equação, eu vou chamar os índices livres de J e o índice somado de I. Vou colocar assim, vou chamar esse cara aqui de J e esse cara aqui de J. Então eu vou ter I zeta, kappa J. Agora aqui eu vou ter eu vou ter um delta de Ji, vou ter, aqui vai ter, aqui não tem cálculo, esse termo aqui é direto atuando no W, esse termo aqui é direto atuando no W. Então nós vamos ter o seguinte, menos 2 alfa ômega 2, menos 2 beta kappa 2, vou botar menos 2 alfa ômega 2, menos 2 beta kappa 2, vou botar assim. Tudo isso aqui vai ser um delta de Ji. Porque aí, quando esse delta de Ji encontrar com esse WI, vai produzir esse WJ e vai produzir esse WJ. Esse termo já está aqui, já está contabilizado aqui. Agora, falta esse termo aqui. E esse termo aqui é menos 2. Um pouquinho. Menos 2 beta, kappa J, kappa I, ou kappa I, kappa J. Kappa J, kappa I. Vê se não fica certinho. Ó. Esse termo aqui atua nisso aqui, dá isso aqui. E esse termo aqui, delta de Ji, atuando em WI, vai produzir esse WJ e esse WJ. E aí depois esse termo aqui de kappa I, kappa J, kappa I, bem nítido. Opa! Kappa J, kappa I. Então esse termo aqui vai bater aqui e vai produzir esse termo. Então foi mais conveniente nessa segunda equação eu renomear os índices para poder aproveitar tudo com essa estrutura única. Então aqui é uma matriz 3×3. Uma matriz 3×3 que vai atuar nesse setor aqui. E aqui essa aqui seria uma matriz com 3 linhas e uma coluna. Vai dar um K1 fitil, K2 fitil, K3 fitil. Tá? Então a gente colocou o problema agora sobre a forma dessa matriz 4×4, que a gente chamou de matriz M. Ou vamos chamar agora de matriz R, de relação de dispersão. Matriz R, IJ. Quer dizer, matriz R atuando em φ. Ficou isso aqui. Basicamente o problema ficou assim. A matriz R atuando em φ. Esse aqui é o nosso φ. Vou botar assim. Essa matriz 4×4 aqui é a matriz R, vou botar assim. R 4×4 atuando. Então ficamos com esse problema. E aí a gente falou o seguinte. Como eu quero que essas transformadas de Fourier sejam não triviais, porque eu quero solução de campos não triviais, então para esse sistema homogêneo ter solução não trivial, é preciso que o determinante de R seja zero. Então quando eu tirar o determinante de R, dessa matriz aqui, que é lida das equações de campo, é que nós vamos tirar as relações de dispersão. Então as relações de dispersão saem dessa condição aqui. Aí, bom, eu vou retomar uma coisa, porque na aula passada eu acabei, fiquei fazendo coisa técnica, mas assim, foi
fui tentando, fui fazendo com vocês, ficou bagunçada. Então eu estou retomando um pouquinho essa discussão matricial, que vai ser o seguinte. Nós vimos então, como é que eu posso tirar o determinante de uma matriz? Aí a gente fez um problema, vamos fazer uma digressão sobre álgebra linear. Suponhamos que eu tivesse uma matriz A, B, C, D. Fizemos essa estrutura aqui. Aí dissemos, vamos dizer que a matriz A seja uma matriz M por N. Que a matriz B seja uma matriz M por N. Que a matriz C seja uma matriz N por N. E que a matriz D seja uma matriz N por N. Então, aqui eu tenho M linhas e N mais N colunas. E aqui eu tenho N linhas e N mais N colunas. Então, essa matriz aqui, no final de tudo, ela é uma matriz M mais N por M mais N. E aí, a gente falou o seguinte, se essas matrizes, suponhamos que a matriz A e D sejam inversíveis, ou seja, né, não sejam matrizes singulares. Então, a gente mostrou então que o determinante dessa matriz A, B, C, D, eu tinha mostrado na aula passada, a gente decompôs essa matriz em duas, e tirou uma relação com o determinante, que dá determinante de A, B, C, D vai ser determinante de A menos B, D a menos 1, C, vezes o determinante de D. Eu tinha chegado a essa relação. Agora, essa relação pode ser reescrita. Aí eu vi uma coisa que eu acho que vai poder ajudar a gente, o problema vai ficar mais simples, porque inverter essa matriz é uma matriz 3 por 3 e tirar um determinante de uma matriz 3 por 3 é menos simples do que tirar o determinante de uma matriz 1 por 1, que é um número. Eu posso então fazer o seguinte, reduzir o problema da seguinte maneira, então um truquezinho. Vamos reescrever essa expressão de uma forma diferente, que é equivalente, é igual, mas vamos reescrever da seguinte maneira. Vamos pegar esse determinante aqui e vamos colocar esse A em evidência. Vamos fazer o seguinte, vou pegar determinante de 1, identidade, menos B, D a menos 1, C, tudo isso vezes aqui um A menos 1 e aqui vou botar um A, vezes determinante de D. Não fiz nada, só fatorei esse A aqui, ó. 1 vezes A dá A, e aí quando eu multiplicar aqui, isso aqui desaparece. Então, essa matriz aqui pode ser escrita dessa forma aqui. Agora, o determinante de um produto é o produto dos determinantes. Então, isso aqui vai ficar determinante da identidade menos B, D a menos 1, C, A menos 1, vezes determinante de A, vezes determinante de D. Claro, essa matriz aqui, ó, B é M por N, D é N por N, C é N por N, e A é N por N. Então, no final de tudo, ó, N, 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 N. Então, essa matriz aqui, que é N por N, né? Obrigado. Então, essa matriz aqui é uma matriz N por N. Então, essa identidade aqui é a identidade N por N. Tá? Fica tudo claro. Então, quando eu colocar a identidade, fica meio solto. Identidade aqui, de que ordem? Mas é a identidade M por N, porque tudo isso aqui é uma matriz M por N. Muito bem. Agora, o que é o determinante disso? Nós sabemos, vamos lembrar da seguinte, então deixa eu apagar isso aqui. Vamos lembrar da seguinte relação matricial. Determinante de uma matriz N, eu posso escrever como sendo a exponencial do traço do logaritmo de N. Essa relação é geral. A nossa matriz N, matriz que nós estamos calculando o determinante, tem essa forma, vamos dizer, 1 menos x. Então, o nosso N tem essa forma, determinante da identidade menos uma matriz x. Isso aqui é exponencial do traço do logaritmo de 1 menos x. Vamos fazer a expansão do logaritmo de 1 menos x. Só lembrando lá que o cálculo zero. Então,
A origem é zero, para x igual a 0 é zero. Primeiro, a derivada do logaritmo de 1 menos x é 1 sobre 1 menos x vezes menos 1, menos isso aqui. Então, no ponto 0 vai menos 1, então o primeiro termo aqui é menos x. Vamos derivar mais uma vez. Derivada de 1 menos vai ficar 1 sobre 1 menos x ao quadrado vezes menos 1. Então, a derivada segunda é menos 1, ponto 0. Então, vai ficar menos x2 sobre 2. Aí nós temos menos 1 menos x a menos 2. Então, derivando isso aqui, vai ficar 2, 1 menos x a menos 3 vezes menos 1. Então, fica menos 2, né? Menos 2 sobre 3 fatorial, que é 6. Então, fica menos 1 terço. Fica menos x3 sobre 3. E assim vai. Então, essa série aqui, né, vai ficar sempre assim. Assim, sabe, expandir o log. O que é importante da expansão do log de 1 menos x? Então, agora, em termos da matriz, isso aqui vai ficar menos x. O log de 1 menos 1 a matriz é isso aqui. É entender o logaritmo dessa matriz aqui como sendo a expansão em série. Menos x2 sobre 2, menos x3 sobre 3 e assim vai. Agora, lembre-se que eu estou tirando o traço disso aqui. Então, eu vou ter exponencial do traço. Então, a gente vai estar falando do traço do traço, né? Aí tem o sinal menos global, né? Voltamos. O traço de x mais o traço de x2 mais o traço. Estou falando agora, estou expandindo, estou tirando o traço do logaritmo. Isso aqui é o logaritmo de 1 menos x. Agora, o traço disso aqui, estou omitindo os sinais menos, né? Então, vamos colocar menos aqui. Traço é linear, menos 1 meio, menos 1 terço. Mas vamos observar uma coisa. Vamos pegar o traço de x. Quem é a minha matriz x? A minha matriz x é B a menos 1, C a menos 1. Essa é a minha matriz x. B a menos 1, C a menos 1. Como eu estou tirando o traço é cíclico. Então eu posso trazer o B para cá. Então, como isso aqui está dentro do traço, eu posso transformar essa expressão em B a menos 1, C a menos 1. Tá? Opa. B a menos 1, C a menos 1. E vou trazer o B para cá para trás. Então, fiz isso, porque eu estou dentro do traço. Então, esse primeiro termo vai ficar traço de... Então, eu posso escrever o traço de x, esse traço de x aqui, que é o traço dessa matriz, eu posso escrever como sendo menos o traço de B a menos 1, C a menos 1, B. Esse é o primeiro termo. Agora, vamos tirar o traço disso ao quadrado, que é o traço dessa matriz, de x por x. Então, vamos pegar a matriz x, B a menos 1, C a menos 1. B a menos 1, C a menos 1. Vou pegar o traço de x ao quadrado. De qualquer forma, o traço de x ao quadrado, eu posso também usar a propriedade cíclica de novo, eu posso trazer esse B para cá. Então, a gente vê que a gente produziu, ó, DCA menos 1B. DCA menos 1B. Então, o traço de x2 vai ser também, vai ser também o traço de B a menos 1, C a menos 1B, vezes o traço, vezes D a menos 1, C a menos 1B. Quando eu fizer isso a terceira potência, eu vou multiplicar essas três matrizes e vou trazer sempre o B cá para trás. Então, como isso tudo está dentro do traço, escrever que o traço, eu estou escrevendo o seguinte, o traço de 1 menos B a menos 1, C a menos 1, verdade, né? Quer dizer, não é o traço disso, é o traço do logaritmo, é o traço disso tudo aqui. Então, todo esse traço aqui, como tem esse traço aqui na frente, tudo equivale a botar o B aqui atrás. Posso botar o B, então, na verdade, eu estou tirando isso aqui. É o traço do log do B aqui atrás. Então, para esse determinante aqui, como eu pude expandir esse determinante em termos dos traços, tudo me diz que eu posso tirar esse B e botar ele aqui atrás. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu apagar isso aqui.
Eu vou retomar essa expressão daqui para cima. Então eu vou escrever essa expressão como sendo determinante de 1 menos D a menos 1, C a menos 1B. Bom, simplesmente pude botar. Então o determinante dessa matriz aqui é igual ao determinante dessa aqui. Para efeito de determinante e de traço, eu posso trazer o B aqui para trás. Aí eu continuo, claro, multiplicando pelo determinante de A e pelo determinante de D. Eu vou mostrar por que essa expressão está sendo mais útil para nós. Agora, aqui dentro dessa matriz aqui, eu posso escrever essa matriz assim, ó. Posso fatorar o D a menos 1 e no lugar da identidade vai aparecer o D. E aí fatorei o D a menos 1, C a menos 1B. Então isso é essa matriz aqui. Fatório D a menos 1, então D a menos 1 vezes D dá a identidade. E o D a menos 1 está multiplicando aqui. Agora o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então vai ficar determinante de D a menos 1, que é 1 sobre determinante de D. Então determinante de D a menos 1 é o inverso do determinante de D. E aí aqui eu vou produzir determinante de D menos C a menos 1B. Vezes determinante de A vezes determinante de D. Que aí se cancela com o primeiro. Então, no final de tudo, o que eu estou dizendo é uma outra maneira de expressar essa matriz. Deixa eu apagar isso aqui. Nós estamos dizendo que eu posso expressar esse determinante. Quer dizer, o determinante de A, B, C, D é o determinante de A menos B, D é menos 1, C vezes o determinante de D. Ou eu pude escrever de uma outra forma. Eu pude escrever como sendo o determinante de A vezes o determinante de D menos C a menos 1. Então tem duas maneiras de eu expressar o determinante dessa matriz quebrada em submatrizes. Eu posso escrever então. E aí no nosso caso, olha qual é a expressão mais conveniente. O A é um número. O A é uma matriz 1 por 1. O D é uma matriz 3 por 3. Então aqui eu teria que calcular o determinante de uma matriz 3 por 3 e teria que inverter uma matriz 3 por 3. Aqui o problema é mais simples, porque eu vou calcular o determinante de A, mas o determinante de A é o próprio número. E eu vou ter que inverter a matriz A menos 1, que é um número. Agora, essa matriz aqui é 3 por 3, então eu vou ter que calcular, não vou ter que calcular esse determinante, vou ter apenas que calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, ao passo que aqui não. Eu teria que calcular o determinante dessa matriz 3 por 3 e teria que inverter uma matriz 3 por 3. Aqui não, eu não vou precisar inverter uma matriz 3 por 3, aqui é 1 por 1. Eu vou apenas precisar calcular o determinante de uma matriz 3 por 3. Então, na aula passada, eu estava fazendo o problema usando essa expressão, esse caminho. Eu estava jogando tudo para a matriz dele. Agora, depois eu pensei um pouco, vi que podia reduzir o problema a um problema mais simples, que é calcular o determinante. Não preciso inverter uma matriz 3 por 3. Eu tinha até dado para vocês uma expressão que continua válida. Eu tinha dado o seguinte: imaginar que eu tenho uma matriz N, só para lembrar da aula passada, eu tinha uma matriz NJ, que era alfa, delta e J, mais beta, kappa I, kappa J, onde kappa é um vetor, é um trivetor. E aí a gente queria tirar uma expressão para a inversa. A inversa, M é menos 1 JK, a gente acabou mostrando que era 1 sobre alfa, delta de JK, e aqui aparecia menos beta sobre alfa, alfa mais beta kappa 2, kappa J, kappa. A gente tinha mostrado isso na aula passada.
Mas eu não vou precisar inverter uma matriz 3x3. Na aula passada a gente inverteu essa matriz, que tinha essa forma. Alfa, delta e j, mais beta, kappa i, kappa j. Não vou precisar fazer isso. Quer dizer, delta e j, i, kappa i, kappa j. Eu vou fazer, não vou precisar inverter. Agora, eu vou precisar calcular o determinante de uma matriz que tenha essa forma. E aí eu deixei na aula passada. Então, vou apagar isso aqui a gente viu na aula passada, eu vou precisar daquele quadro, então vou fazer o seguinte. Quem é o determinante de uma matriz com essa expressão? Determinante de uma matriz que tenha essa expressão. Alfa, delta e j, mais beta, kappa i, kappa j. Se eu tirar o determinante, se eu tivesse que calcular o determinante de uma matriz 3x3 que tivesse essa expressão. Então eu tenho a expressão. Aí na aula passada eu expliquei. Pega essa matriz, pega o determinante, expressa em função dos traços. E aí em função dos traços a gente tira o determinante. Então eu estou com a resposta aqui, eu trouxe para vocês. A resposta aqui vai ser a seguinte. Então eu vou ter. A resposta vai ser alfa, que multiplica alfa vezes alfa mais beta, kappa ao quadrado, C0, D0, alfa Então é isso aqui. Uma matriz que tenha essa expressão, deixa eu botar assim, deixa eu botar aqui, ficou assim, ó. Alfa 2 que multiplica alfa mais beta kappa ao quadrado. Essa aqui não sei o que também. Oi? Essa aqui que eu vi. Essa aqui fazendo, essa que eu mandei fazendo CD igual a zero. Fazer CD igual a zero, certo? Se eu fizer, observa só, se eu fizer CD igual a zero, o segundo termo todo desaparece. Esse termo todo aqui desaparece. Se D for zero, D igual a zero. Se C for zero, esse aqui desaparece. D sendo zero, esse desaparece. Então só sobra isso aqui. Mas C é zero, D é zero. Então sobra só isso. Alfa ao quadrado vezes alfa mais beta cada 2. Então, quer dizer, desenvolvendo esse determinante, não precisa abrir a matriz. Eu tinha explicado para vocês, na verdade, eu tenho uma forma mais geral aqui que eu posso deixar para quem quiser, quem estiver interessado, que é o seguinte: imaginar que eu tenho uma matriz com essa forma. Então isso aqui está claro para nós, que a gente vai usar. Vou botar essa expressão aqui para quem quiser. Imaginar que eu tenho um caso um pouquinho mais complicado que esse, que não é um. Imaginar que eu tenho a seguinte coisa: determinante da seguinte matriz 3x3. Alfa, delta e j, mais beta, vou botar, aqui eu chamei de A, né? Vou botar nas minhas notas. A mais B, kappa i, kappa j, vou colocar essa expressão assim, mais C, gama i, gama j. Suponha que eu tivesse essa expressão aqui, onde K é um trivetor, K grande é outro trivetor, gama é um trivetor e gama grande é outro trivetor. Vamos dizer que eu tivesse uma matriz com essa estrutura. A e B e C são coeficientes. E eu quisesse calcular esse determinante. Então a gente pode calcular, às vezes aparece isso em alguns tipos de relação de dispersão. Esse determinante aqui, a gente obtém A e aí que multiplica A, que multiplica A mais B, K vetor, escalar, K grande vetor, mais C, que multiplica gama vetor, escalar, gama vetor, C, mais, aí aqui fecha, vai, mais
BC, que multiplica kappa vetor escalar kappa grande, gama pequeno, escalar gama grande. E aí aqui aparece, dentro desse termo aqui aparece menos kappa pequeno, gama grande, kappa grande, gama pequeno. Fecha aqui, BC. Aí aqui dá B. B que é 0, B que é 0. E aqui tem... Então é só isso aqui. Então isso tudo aqui está multiplicando alfa. Então eu tenho alfa, não, A, desculpa, né? Tem esse A aqui global, aqui fora desse colchete. Então, esse A é global. E aí aqui dentro eu tenho esse A mais B, K escalar K, mais C gama escalar gama, mais BC, K escalar K gama escalar gama, menos K gama, kappa gama. Tá certo? Aí, eu fiz, na verdade, essa expressão, botei até aqui mais um D, outro vetor, mas aí não vai precisar, vamos dizer, essas três. Aí se eu fizer o C igual a 0, eu ganho exatamente isso. Se eu fizer C igual a 0, o meu alfa é A e o meu beta é B. Então se eu fizer C igual a 0, esse termo não tem, e esse termo não tem. Aí fica A ao quadrado que multiplica A mais B kappa 2. A ao quadrado que multiplica A mais B kappa 2. Certo? Então essa expressão aqui é geral. Claro, isso vale para matrizes de 3 por 3. Né? Se eu tiver uma estrutura desse tipo, quer dizer, uma matriz que seja A vezes a identidade, mais B vezes um vetor K tensorial, vetor kappa grande, mais C gama pequeno, tensorial gama grande. Uma matriz desse tipo tem esse determinante. Só isso, mas não precisamos desse caso, precisamos apenas desse. Então, nós vamos precisar calcular o determinante dessa matriz aqui, que é 3 por 10. Então, fica mais fácil calcular o determinante de A, que é um número. Então, se eu olhar para essa... Então, agora o que eu quero fazer? Eu quero tirar o determinante de R. Então, quem vai ser o determinante de R? Vai ser o determinante desse objeto menos esse, vezes esse é menos 1, vezes esse. Não, desculpa, ao contrário. É o determinante de A, perdão, o determinante de A, vezes o determinante desse cara, menos esse, vezes esse é menos 1, vezes esse. Então vamos fazer agora, aplicar. Vamos aplicar essa expressão para a gente ficou mais conveniente, porque eu vou tirar o determinante não de uma matriz 3 por 3, que é um B, mas vou tirar o determinante de um número, dessa matriz aqui, que é 1 por 1. Então, o determinante é fácil. Vamos escrever, vamos calcular o determinante dessa matriz igual a 0. É isso que vai ser a nossa relação de dispersão. Então, a nossa relação de dispersão é determinante de R igual a 0. Então, vamos lá, o determinante de R vai ser determinante de A. Então, vai ser o próprio A. Vai ser menos 2A ômega ao quadrado mais 2K2 menos 2BK4 mais 15. Esse é o determinante de A. Vezes o determinante de D. Então vamos fazer aqui, vamos ver agora quem é D. D é essa matriz aqui. Menos, vamos fazer depois a gente vai ser D menos C. Quem é C? C é essa matriz aqui, I, zeta, kappa J, vezes esse objeto aqui invertido, 1 sobre menos 2A ômega 2 mais 2K2 menos 2BK4 mais 15 vezes esse cara aqui. Então eu tenho menos, né? Menos isso, vezes isso aqui. Tem o menos I. Então vai ficar menos I com menos I, vai dar menos 1. Certo? Então vamos lembrar, eu tenho esse menos aqui.
menos isso. E aí eu vou multiplicar por esse outro que é menos i, vai ficar menos 1. Então vai ficar zeta, capa j, capa i, então vai ficar um zeta ao quadrado. Vai multiplicar esse cara por esse cara, vai produzir um zeta ao quadrado e capa i, capa j. Capa i, capa j. Então agora a gente está pronto para ver quem é a nossa matriz D. A nossa matriz D, ó, ela vai ser isso aqui, D, essa matriz aqui vai ser D, que é isso tudo aqui, menos C, A menos 1, B. Então, o determinante que eu vou ter que colocar aqui vai ser o determinante de D, que tem um delta J, que vai ser então, vou botar o determinante disso aqui, vou botar esse determinante de menos 2 alfa ômega 2, menos 2 beta capa 2, delta e J, menos. Aí quem vai ser o coeficiente do capa i e capa j? Vai ser menos 2 menos 2 beta, menos capa i e capa j. Aí esse capa i e capa j vai estar menos capa i e capa j vai estar multiplicando 2 menos 2 beta menos zeta 2 sobre tudo isso aqui. Sobre, muito bagunçado, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu colocar isso aqui menos, só melhorar isso aqui, zeta 2, capa i, capa j, sobre menos 2a ômega 2, mais 2 capa 2, menos 2b capa 4, mais, só tem que jogar, então fica menos isso aqui. Vai ficar, esse delta e j, então o determinante disso tudo aqui, a parte do delta e j é essa parte aqui, e aí menos mais capa i e capa j, a gente vai colocar dessa forma aqui, capa i e capa j. Quem é o coeficiente do capa i e capa j? Tem esse menos aqui, tem esse menos aqui, então eu vou colocar assim, menos capa i e capa j, e aí o coeficiente vai ser 2 menos 2 beta, mais zeta 2, sobre, aqui menos 2a ômega 2. Então vamos fazer o seguinte, esse para cá, menos 2a ômega 2 mais 2 capa 2, menos 2b capa 4, mais está no denominador, isso tudo aqui é o coeficiente do capa i e capa j, tudo isso aqui está dentro do determinante dessa matriz. Aqui só para melhorar, vamos assim, botar um menos aqui, e multiplico aqui embaixo por menos, fica mais, menos, mais, então a gente ganhou, isso aqui é um número, está claro para a gente. E aí a gente observa o seguinte, tá. Vamos fazer assim, talvez seja mais fácil, não, vamos deixar assim, porque aí eu vou ter que pegar agora o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz tem essa estrutura aqui, vai ser alfa ao quadrado, você vai ficar esse cara aqui ao quadrado, menos beta sobre alfa, vai ser isso aqui, e capa 2, né? Menos, alfa, então na verdade vai ficar alfa terceira e alfa ao quadrado, beta capa 2, tá? Alfa ao quadrado, que é isso aqui, beta capa 2. Então, quer dizer, eu preciso agora tirar esse determinante aqui. Deixa eu ver o que eu poderia, então eu tenho um determinante desse objeto aqui, isso aqui faz o papel daquele meu alfa, então isso aqui vai aparecer a terceira potência. Vai ficar alfa 3
mais, então eu posso deixar o alfa também, alfa 2, que multiplica alfa mais beta capa 2. Então vai ficar esse cara aqui ao quadrado, que multiplica ele mesmo mais beta, que é isso tudo aqui, capa 2. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui, isso aqui eu posso apagar. Então a gente optou, deixa eu apagar, a gente optou por fazer essa escolha aqui. Ao invés de calcular o determinante desse modo, eu preferi calcular o determinante desse modo. Porque eu poupei tempo aqui, tiro o determinante de uma matriz 1 por 1, que é um número, e aqui eu inverto uma matriz 1 por 1. Depois me sobra só um determinante de uma matriz 3 por 3, eu já tenho a expressão aqui. Então nós optamos por esse caminho, e esse caminho nos levou a essa expressão aqui, o determinante de R. Então isso tudo aqui é zero. Então isso aqui, em princípio, é a nossa relação de dispersão, só falta explicitar esse determinante. Mas o que vai sair daqui vai ser uma relação entre K, ômega, né? K e ômega estão presentes aqui, e os parâmetros do modelo, que é A, B, Q, né? Alfa, beta e assim vai. Então, eu tenho uma riqueza aqui, né, de relações a partir, né, dos parâmetros. Eu posso mexer nos parâmetros. Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, quer dizer, todo mundo não sabe, eu apaguei isso aqui, mas já ficou claro, é alfa 2 que multiplica alfa mais beta capa 2. Então, por exemplo, eu vou tirar, então nós já sabemos tirar esse determinante aqui, que é aquela expressão lá. É puro cálculo. Então eu não vou fazer, vamos estudar uma situação em particular só para simplificar um pouquinho a vida e a gente ter uma expressão. Quer dizer, o exercício, quer dizer, quem quiser fazer a tarefa completa é calcular esse determinante usando aquela expressão, colocar aqui dentro e aí tirar uma relação entre ômega e K. Vamos fazer isso tudo num caso mais simples para não ficar gastando muito tempo só com álgebra. Como, por exemplo, manter o parâmetro A, posso tirar o parâmetro B, esse parâmetro B não vai fazer tanta diferença. Então vamos dizer o seguinte, eu vou dizer que eu faço B igual a 0, isso, posso fazer B igual a 0. Então vou só tomar uma situação especial, que é tomar o parâmetro B igual a 0. Suponhamos só um caso particular, que a gente vai estudar só para facilitar a vida. Caso particular. B igual a 0. Estou eliminando, se eu faço B igual a 0, eu estou eliminando aquele termo que tem o K4, que é aquele termo que tem Laplaciano, né, que eu acho que é o termo no problema original, no Lagrangiano, fazer B igual a 0, deixa eu ver aqui. Opa! Fazer B igual a 0 é fazer nabla 2φ ao quadrado igual a 0, né? Exatamente. É eliminar o termo de derivadas quarticas em φ. É isso que é fazer o B igual a 0. Tá? Que é um termo um pouco menos importante. Então, não tem problema. Deixa eu ver aqui, depois o zeta. Por que não seria importante, professor? Oi? Por que não seria importante? Então, não, seria pelo seguinte. Esse termo seria, uma boa pergunta, claro. Laplaciano de φ, Laplaciano de φ. E aí eu tenho um outro termo no Lagrangiano. Quem voltar à aula, né, quando eu dei o Lagrangiano, vai lembrar que esse Lagrangiano tem um termo que é tem um termo que é gradiente de φ escalar gradiente de φ. Vamos lá. Esse termo aqui, gradiente de φ escalar gradiente de φ. E aí jogamos esse termo aqui, B, Laplaciano de φ, Laplaciano de φ. Aí a pergunta do resumo, vamos tomar o caso B igual a 0. Eu falei, vamos tomar o caso B igual a 0, porque ele não é um caso tão importante. Aí, por que não? Vamos pensar o seguinte, o que esse termo aqui está medindo? Esse termo aqui está medindo o gradiente de φ, portanto ele está medindo no espaço dos 90 um K fitil escalar K fitil. Portanto, ele é um termo de ordem K2, é K escalar K, fitil, no Lagrangiano, na energia do sistema. Ao passo que esse termo aqui é um termo B, aqui vai ficar K2 e aqui vai ficar outro K2. E aí vai ficar fitil, para o espaço dos 90. Então, vetor de onda é dependência espacial. Quer dizer, o que o vetor de onda mede? Ele está medindo o gradiente. Então, o quanto o campo varia no espaço, a dependência espacial do campo. Então, vamos supor
supor que o campo seja um campo, quer dizer, nesse caso, vamos supor que o campo não seja um campo com variações, com K tão grande. Se a gente pensar na relação de complementaridade da mecânica da quântica, se a gente pensar em ondas, né? Se a gente for olhar esse sistema, não do ponto de vista ondulatório, mas do ponto de vista dos quanta de energia, H cortado K faz o papel do momento. Então, os quanta, que são as partículas, eu pensaria que talvez as partículas associadas a φ, eu vou estar trabalhando num limite em que os momentos são baixos, de tal maneira que K2 é maior do que K4. Por exemplo, se eu trabalhar no limite de baixos momentos, ou seja, meu campo tem pouca variação espacial, a variação espacial do meu campo é pequena, então, se K é pequeno, K2 tende a dominar sobre K4. Então, quando eu estou abandonando esse termo aqui, significa que eu posso estar trabalhando numa região em que meus campos são razoavelmente, é um regime razoavelmente suave. Eu poderia dizer, não, mas eu não quero isso, eu quero supor uma situação em que meu campo varia muito no espaço. Aí eu não posso abandonar esse termo, talvez eu tivesse que abandonar esse. Então, é só uma questão de simplificação. Agora, eu posso fazer o problema completo, mantendo tudo. Eu só estou fazendo D igual a zero, porque, em geral, também, nas teorias de campo, nós não trabalhamos com derivadas mais altas. A gente sempre trabalha com derivada primeira do tempo e derivada primeira do espaço. Como a gente já viu, na mecânica clássica, por exemplo, o lagrangiano depende da velocidade, da posição e, eventualmente, do tempo. Então, na teoria de campos, a gente pega campos que dependem do tempo, e aí você tem uma derivada primeira no tempo, vai ter uma derivada primeira no espaço, depois dos próprios campos e da posição e do tempo. Então, é razoável trabalhar com situações, o normal das teorias de campo é trabalhar com lagrangianos que dependam só das derivadas primeiras. Nesse nosso lagrangiano, esse termo aqui, do lagrangiano está dependendo de derivada segunda. Então, é um termo menos usual. Eu botei só para ver como é que a gente está para desenvolver um pouquinho a questão de tirar a equação de movimento. Agora, do ponto de vista físico, ele pode fazer diferença. Se eu estiver trabalhando num regime que eu tenha momentos, né, muito altos, ou seja, meu campo varia muito na posição, esse termo pode se tornar mais importante do que esse. E aí ele vai dar um efeito razoável. Mas, em geral, a gente despreza esses termos, a gente não coloca termos de derivada superior. É simplesmente, agora eu estou fazendo só por uma questão de simplicidade. Está claro o conceito? A tua pergunta é super sensata, porque abandonar um termo de Laplaciano em relação ao termo de gradiente significa que eu estou trabalhando num regime que, do ponto de vista das partículas, dos quanta associados a esses campos, eu teria partículas ou quanta com momentos baixos. É isso que eu estou fazendo, claro? Então, só para simplificar os cálculos que eu estou fazendo D igual a zero, mas fica, vamos dizer assim, como tarefa, né? Não é uma tarefa inteligente, é uma tarefa mecânica, fazer o mesmo cálculo se o ponto B estiver em zero, é só ganhar termos a mais. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, esse determinante aqui, nós já vimos, vai dar alfa ao quadrado. Então, vai ficar esse termo aqui. Quer dizer, então, isso igual a zero, vai ficar esse termo aqui, vou botar lá, menos 2A. Como isso tudo aqui é igual a zero, então, eu posso multiplicar esse termo por menos 1. Posso botar mais aqui, menos aqui, esse termo desapareceu, e posso botar um menos aqui. Então, pegando esse termo aqui, vai ficar 2A ômega 2. Então, esse ômega 2 está medindo a derivada temporal do campo φ. 2A ômega 2 menos 2K2 mais φ, menos φ. É 2A ômega 2 menos 2K2. 2A ômega 2 menos 2K2 menos... E agora vamos calcular esse determinante. Esse determinante vai aparecer o alfa, só que é aquela forma, determinante de alfa mais beta, KI, KJ. Então o alfa vai aparecer ao quadrado. Então vai aparecer 2 alfa. E aí vai aparecer, quando eu levar isso aqui ao quadrado, tem esse 2, que vai virar um 4. Então, como isso tudo é igual a zero, esse 4 não vai fazer diferença. Então eu posso botar alfa ômega 2 mais beta K2 ao quadrado. Alfa ômega 2 mais beta K2 ao quadrado, que é aquele termo alfa 2, que multiplica alfa
termo agora, eu não posso jogar fora, que é menos 2 alfa ômega 2, menos 2 beta capa 2, a fórmula é alfa 2 que multiplica alfa mais beta capa 2, não é a fórmula do determinante? Deve ser. Não tinha visto aqui, né, cara? Opa, aqui. Não? Cadê aquela expressão? Aquela expressão que eu dei do caderno? Tá aqui. Tá aqui mesmo? Tá. E se eu posso mostrar, você mostra aqui. Não, mas aí tá certo. É isso aqui, vai ficar alfa 2, que só tem C0 D0. Então C0 D0 vai ficar alfa 2 que multiplica alfa mais beta capa 2. É isso mesmo. Vai ficar aí, passa empregado. É isso aqui, aquela expressão que eu dei para vocês, o determinante dessa matriz fica esse coeficiente ao quadrado, que eu já coloquei ele aqui, tirei o 4, né, que vai aparecer um 4 aqui, porque é tudo igual a zero. Aí vai ficar isso ao quadrado vezes isso mais esse cara vezes capa 2. Então vai ficar esse cara mais beta. Agora beta é menos, beta é mais zeta 2. Então ficou isso aqui, mais zeta ao quadrado. Esse zeta aqui aparece ao quadrado. Aí vai ficar. Aí eu tenho menos isso, como se eu tivesse isso aqui da seguinte maneira. Vamos botar aqui, vou botar mais capa I, capa J, aí boto menos aqui, mais aqui e mais aqui. Então isso tudo aqui faz o papel do beta. Então, é alfa mais beta, capa I, capa J. Então ficou alfa ao quadrado que multiplica alfa mais beta, que é tudo isso aqui, beta, mais beta, beta que é menos 2 mais 2 beta, menos 2 mais 2 beta, mais zeta ao quadrado sobre 2a ômega 2, menos 2 para 2. Aí saiu fora o B, menos Q. E tudo isso aqui vezes K2. Tá aqui. Então é isso mesmo, né? Que fica alfa ao quadrado, alfa mais beta, capa 2. Tudo isso aqui igual a zero. Tá aqui, igual a zero. Perfeito. Então, o que a gente pode eventualmente simplificar aqui? Menos 2 alfa ômega 2, aqui não tem nada para simplificar, mas tanta coisa para simplificar. Não. Talvez o que eu possa fazer aqui eu tenho alfa ômega 2, mais beta capa 2, não tem. Bom, perfeito. Então, eu vou ter aqui, vou ter esse termo que tem ômega 4, vezes esse termo que tem ômega 6, certo? Tá, joia. Aqui eu tenho esse capa 2, zeta ao quadrado, capa 2 bom, é uma expressão, né? Deixa eu ver aqui o que eu posso. Assim, não tem grandes, né, simplificações. É uma equação em ômega, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar toda, para eliminar esse ômega do denominador, a gente pode multiplicar toda essa expressão por 2a ômega 2 menos 2k2, eu posso multiplicar, isso tudo é igual a zero, então eu posso multiplicar toda essa expressão por isso aqui. Tá? Quando eu multiplicar toda essa expressão aqui por isso aqui, eu vou, mas aí eu vou gerar termos que vão multiplicar e não dá para acertar. Porque se eu trouxer esse termo aqui para dentro, posso trazer esse termo aqui, ele vai estar multiplicando isso, tá? Vai estar multiplicando isso, aqui 2, tá? E vai cancelar esse denominador aqui. Aquele termo lá, ele pode entrar aqui, esse termo lá pode entrar aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, só para dar uma simplificada. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse terminho aqui.
seguinte, porque aqui tem menos 2 beta K2, aqui tem mais 2 beta K2. Então, olha só, esse termo aqui é menos 2 beta K2. E aqui eu estou multiplicando por 2 beta K2. Então, esse termo aqui, pode desaparecer com esse aqui. Aí fica menos 2 alfa ômega 2, menos 2 K2. Vai dar aqui, menos 2 alfa ômega 2, menos 2 K2. Então, esse termo aqui, eu juntei com esse. Aí agora vai ficar o termo que vai ser mais zeta ao quadrado K2 sobre 2A ômega 2, menos 2K2, menos 15. Então ficou isso tudo aqui dentro desse colchete aqui. Ficou esse cara com esse cara aqui e isso aqui. Tá? Agora, se eu multiplicar, jogar esse termo aqui para dentro, 2A ômega 2 menos 2K2, vai cancelar isso aqui. Posso tirar esse termo aqui. Esse termo aqui eu posso tirar ele daqui e jogar ele multiplicando isso aqui. Ele vem para cá, 2A ômega 2 menos 2K2 menos 15. Ele vai estar multiplicando, então vai ter esse termo, isso aqui e isso aqui. Então a gente ficou com a seguinte relação de dispersão. Vamos dizer, alfa ômega 2 mais beta K2 ao quadrado. Depois aqui nós vamos ter, aqui dentro, vamos ter vezes. Esse sinal menos, posso botar aqui, tem esse 2, vamos simplificar um pouco, vai ficar 4 vezes. Você vai ter esse 2, com esse 2, com esse 2, com esse 2. E vamos ter esse sinal menos aqui. Esse menos aqui, eu vou botar mais, vou trazer esse sinal menos para cá. Menos, mais. E aí tirei o 2 virou 4. E aí eu posso botar esse sinal menos aqui, menos 4. Aí vai ficar A ômega 2, menos K2, menos 15. Que multiplica. Que sobredoido. Oi? Que sobredoido. 2 deu 4. Fatorei os 2. Mas o que não... Aqui não tem 2, então obrigado, você tem toda a razão. Aqui eu boto aqui sobre 2, então obrigado. Eu fatorei o 2, né? Então eu boto aqui sobre 2, obrigado. Tá certo, tem razão. Obrigado. E aí aqui fica alfa ômega 2 mais K2. E aí aqui mais zeta ao quadrado K2. Isso aqui igual a zero. Então, essa relação de dispersão, vamos colocar assim, ela tem 2 ramos. Eu posso ter essa primeira situação aqui, alfa ômega 2 mais beta K2 igual a zero. Ou, para que isso aqui seja zero, ou isso é zero, ou isso é zero. Então, a primeira relação de dispersão que pode sair daí é isso aqui, alfa ômega 2 mais beta K2 igual a zero. Isso tem que ser zero, basta que isso aqui seja zero. Ou que isso tudo aqui seja zero. Essa segunda relação de dispersão, ela vai produzir um termo que vai ter ômega 4, depois vai ter termos em ômega 2 e depois vai ter termos independentes de ômega. Quer dizer, se nós abrirmos essa expressão toda, então quer dizer, essa aqui é uma possível relação de dispersão. Alfa ômega 2, ou seja, alfa 2, ômega 2 igual a menos beta sobre alfa K2. Supondo que esses parâmetros, beta sobre alfa, dê negativo, quer dizer, ou beta negativo, ou alfa, o alfa pode ser positivo, mas o beta negativo, vamos supor que esse resultado todo aqui seja positivo. Então eu teria que ômega poderia ser raiz quadrada de menos beta sobre K, sobre alfa, módulo de K. Então eu teria um modo de vibração linear na frequência. Linear no vetor de onda. Uma relação linear, ômega igual a K. Então energia igual a C, P igual a P, como se fosse na mecânica quântica K
H cortado ômega, que é energia, igual a H cortado K, que é o momento. Então, essa é uma relação de dispersão. A outra relação de dispersão, ela sai aqui dentro do colchete. Eu vou ter alguma coisa que vai ter. Quem vai ser o coeficiente do ômega 4? Vai ser menos 4 a alfa ômega 4. Menos 4 a alfa ômega 4. É esse termo aqui. Depois nós vamos ter termos em ômega 2, que vai ser esse termo com esse aqui. Esse termo com esse termo aqui, ele vai produzir menos 4A K2, aí a gente vai ter aqui, vou botar assim. Os termos em ômega 2, menos 4A K2. Que é esse termo então. Esse ômega 2, juntando com esse aqui. E depois, nós vamos ter esse termo aqui em ômega 2, que vai ser isso aqui. Alfa vezes 4 mais... Aí eu vou poder pegar esse 4 aqui, vezes alfa, 4 alfa, K2 mais Q sobre 2. Tudo isso aqui, vezes ômega 2. Vou botar assim. Ômega 2. Então, vou pegar o termo em ômega 4, menos 4 a alfa ômega 4. Aí temos em ômega 2, menos 4A vezes K2, e depois esse termo aqui, 4 alfa, K2 mais Q sobre 2. E depois o termo independente, que vai pegar esse K2 aqui, e vai pegar isso aqui, vai ficar mais 4, K2 mais Q sobre 2, vezes K2, esse termo aqui, então isso aqui, mais zeta 2, K2, mais zeta 2, K2. Então eu posso botar esse zeta 2 aqui dentro, zeta 2 sobre 4, K2. Tudo isso aqui igual a zero. É isso mesmo, nessa maneira aqui, que eu peguei, botei o termos independentes de ômega, vão ser esse cara aqui, vezes esse cara aqui, vai ficar 4, K2 mais Q sobre 2, né? Vezes K2, isso. Isso tudo aqui vezes K2. Então vai ficar 4, né? Mais esse zeta 2, aí eu botei sobre 4, né? Mais zeta 2, K2. Então essa aqui é a relação de dispersão. A segunda relação de dispersão, que é uma relação de dispersão quadrática, né? Em ômega 2, ela é quártica. Então está aqui, tem essa relação. A gente pode fazer o seguinte, por exemplo, o que é, nesse caso aqui, tudo depende só do módulo de K. Nós não temos nenhum produto escalar de K com nada. Então, quer dizer, eu posso pegar essa relação aqui, fazer a diferencial em relação ao módulo de K. Vamos diferenciar essa relação, quer dizer, ômega vai virar d ômega e K, então eu vou fazer o seguinte, vou diferenciar essa relação para obter d ômega em função de d módulo de K, que é a velocidade de grupo. Então, se a gente fizer essa derivação aqui, eu vou produzir, por exemplo, aqui, ó, menos 16 a alfa ômega 3 d ômega. Tá? Depois, aqui eu vou poder produzir, vamos diferenciar primeiro o que está dentro desse colchete aqui. Vai ficar menos 8 a módulo de K, d módulo de K. Diferenciando em relação ao módulo de K. Aqui nós vamos ter mais 8 alfa módulo de K, d módulo de K. Aqui é constante, não tem módulo de K, não tem nada. Vê tudo isso aqui vezes ômega 2. Depois eu vou diferenciar aqui. Então aqui eu posso fatorar com K módulo de K. Vai ficar menos 8A mais 8A. Menos 8A. Vai ficar assim, menos 8A mais alfa
menos 8, não, aqui vai ficar menos 8A menos alfa. Esse aqui vai para o sinal mais. Menos 8A mais 8 alfa. Módulo de K. D módulo de K. Vezes ômega 2. Agora eu vou diferenciar aqui. Mais todo esse colchetinho aqui. Menos 4AK2. Módulo de K ao quadrado. Mais 4 alfa. Vamos botar aqui. Menos 4A mais 4 alfa. K2. Mais 4, mais 2, 4 alfa aqui sobre 2, vai ficar 2 alfa aqui. E aí aqui, vezes ômega de ômega. E aí, esse último termo aqui. Esse último termo aqui, ele vai ter 4K para 4. Então vai ficar 16 módulo de K terceira, D módulo de K. É esse termo aqui. E depois esse termo aqui em K2, mais, vou botar o 4 aqui para dentro, então vai ficar mais zeta 2, mais 2π, módulo de K, D módulo de K, igual a 0. E aí eu posso, vamos fatorar o D módulo de K, vamos dividir tudo por D módulo de K. D ômega, D módulo de K. D módulo de K sai aqui. Aí aqui vai ficar um D ômega, D módulo de K. Eu vou dividir, então vai ficar, aqui vai ficar D ômega, D módulo de K. Aqui esse D módulo de K sai, D módulo de K sai. Então, D ômega, D módulo de K é velocidade de grupo. Então, nós vamos ter esse termo aqui.